Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nunca foi fácil, mas com Deus tudo pode ser superado. O Senhor é a nossa bênção. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pelas vestes, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que diversas pessoas já passaram por algum tipo de dificuldade, em que a nossa fé simplesmente ela desapareceu, dando aquela sensação de que Deus não estava perto de nós, ou quantas vezes nós não passamos por tudo isso sozinhos, pelo simples fato de não acreditar em Deus. Eu sei que esses momentos, dependendo da forma que a gente passa, eles podem criar marcas muito grandes dentro do nosso coração. E quando a gente chega perto de Deus, e quando a gente percebe que a tribulação, com a presença de Jesus, ela se torna suportável, e onde tinha tantas feridas, começam a ter cicatrizes. E a gente percebe que quando nós temos sabedoria para viver a vida, tudo se torna mais suportável e tudo se torna mais possível. Mas a verdade é uma só, que com Deus tudo nós podemos, sem Deus nada podemos. Se a gente notar, nós gastamos uma energia muito grande quando estamos longe do Senhor, para tentar satisfazer os nossos sonhos, para tentar fazer os nossos planos, para que as coisas que nós imaginamos acontecessem. Mas no fim, pare e pensa um pouco, quantos planos você fez e quantos deles saíram exatamente como você esperava? Muitas vezes você sonhou em ficar rico fazendo a faculdade. Você terminou a faculdade e não consegue nenhum emprego na área. Muitas vezes você tinha um relacionamento com uma pessoa e no final de muito tempo esse relacionamento acabou. Essa certeza nós nunca teremos, que as coisas serão como nós imaginamos. Talvez em algumas poucas pessoas isso possa funcionar. Por quê? Porque quando a gente está alinhado com a vontade de Deus e com os propósitos de Deus para a nossa vida, talvez a gente chegue no lugar que tinha que chegar. Mas aí tem a diferença entre tudo. Eu cheguei na onde Deus quisesse que eu chegasse, não aonde eu queria chegar. E faz grande diferença essa presença em nossa vida. Porque sem o Senhor, ainda que eu tenha o cavalo, ainda que eu tenha as armas, ainda que eu esteja na batalha, a vitória, ela não está garantida, porque ninguém vence pela sua própria força. Lá em Provérbios 16, versículo 3, a palavra do Senhor ela diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente nota que a consagração dos nossos planos, dos nossos sonhos, apresentar para Deus aquilo que nós pensamos ou sonhamos, faz grande diferença. Principalmente se esses sonhos eles foram construídos à base de oração, à base de tentar obedecer a palavra de Deus, de sentir aquilo que Deus quer para nós. Deus ele conversa conosco pelos nossos sentimentos. E não adianta a gente achar que se sentindo mal, fazendo algo que a minha cabeça acredita que seja bom, que aquilo vai ser bom. Nós não podemos trair os nossos sentimentos. Deus ele fala diretamente através dele, e não é à toa que Deus é amor. Talvez você tenha dificuldade de ouvir essa palavra, principalmente se a sua família for desfeita, se alguém que você ama tiver perdido a vida, ou se as coisas simplesmente não estiverem saindo. É complicado a gente falar de amor quando a gente foi o abandonado, quando a gente foi o esquecido. É duro quando a gente está do outro lado. É uma coisa que eu sempre pensei. É muito fácil falar de Deus dentro da igreja, falar de bênção e prosperidade e louvor, quando tudo está saindo muito bem. Mas e quando as coisas saem fora do controle? Como que a gente encontra vontade de louvar o Senhor? Mas é justamente assim que nós aprendemos e observamos aonde estão os verdadeiros adoradores. Se aquelas pessoas que vivem de bênção em bênção,
de mal em mal, ou se são aquelas que realmente consagraram os planos ao Senhor e tudo isso acabou saindo da forma que Deus tinha pensado, né? Planos através de um sucesso. Mas eu acredito que, dentre tudo, o importante não é o que acontece, mas o que a gente sente. Pensa que todas as coisas que você sonhou deram certo, mas no final disso tudo você ganhou uma depressão, você ganhou uma doença, você ganhou algo que tira a sua capacidade de viver. Como que a gente pode viver todos os dias, sem um dia gozar da felicidade? Como que a gente pode dizer que está bem se a gente não se sente bem? Se a minha vida é pautada se as coisas acontecem ou não? Se no dia que acontece o que eu quero, eu estou bem. O dia que não acontece, eu não estou. Essa instabilidade emocional, esses altos e baixos, é justamente isso. A ausência de Deus na nossa vida, ela causa tudo isso. E muitos são aqueles que vão nos perseguir, você pode ter certeza. Porque muitos vão invejar as coisas que você tem. E às vezes a inveja nem sempre é material. Às vezes a pessoa gostaria de ter os teus olhos, o teu cabelo, a tua, vamos dizer assim, a sua energia. Então nem tudo é precificável, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma carga emocional muito grande. E quem habita dentro dessas pessoas? Existem os que estão com Deus e existem aqueles que não estão. Lá em Salmos 3, versículo 8, a palavra diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. E é justamente isso. Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais a sua luz brilha em nós. E o mal, ele não suporta e não tolera a luz. E através desse instante, como o mal não pode nos prejudicar, o que sobra? Apenas o bem. Apenas aquilo que Deus sonhou ou aquilo que nós consagramos ao Senhor. E não existe nada mais gostoso que você poder deitar na sua cama e simplesmente dormir, porque você fez o certo do jeito certo. Quando a gente para de querer ficar dramatizando todas as coisas, quando a gente para de querer exagerar em todas as coisas e começa a aceitar que simplesmente às vezes as coisas não vão ser no nosso tempo e nem do nosso jeito, e nem por isso quer dizer que essas coisas, elas não são boas e nem foram boas. Nós sempre precisamos reavaliar a nossa vida. Senão a gente fica sempre com aquele sentimento de que no passado as coisas eram melhores. Talvez você começou a perceber a sua vida hoje e ela nunca foi melhor. Longe de Deus é difícil a gente encontrar o bem. Às vezes algo acontece pela misericórdia dele, mas não que isso determine o seu esforço ou o seu sucesso. Nada melhor do que a gente escolher ficar ao lado do Senhor. E para que a gente possa conduzir até esse caminho, é preciso que a gente tenha uma vida com dignidade, que a gente coloque dentro da nossa rotina diária a leitura, a palavra de Deus. Eu não entendo por que dentro de uma igreja não se cria esse hábito desde que você entra lá dentro. Parece que é necessário que você sente no banco para que você tenha que ouvir falar de Deus. Mas nunca eles ensinam você a falar de Deus, você a evangelizar a sua família, os teus amigos e as pessoas. Como as conversas, quando a gente fala do Senhor com outras pessoas, elas são agradáveis e boas. Quantas vezes você já não foi pego falando mal de outra pessoa, ou alguém veio tirar satisfação e você ficou se sentindo mal? Mas pensa, se nesse instante, ao invés de estar falando da vida de outras pessoas, estivesse falando da vida de Jesus, ou daquilo que Deus fez na sua própria vida, não teria mal nenhum. Muito pelo contrário, você estaria edificando a vida de outras pessoas. E é assim que nós temos que nos animar, dizendo, testemunhando, falando, louvando ao Senhor e buscando realmente viver aquilo que Deus ensina e sentindo aqueles bons sentimentos que somente a presença do Espírito Santo pode causar dentro do nosso coração. Não existe nada de errado nisso. E você vai perceber dentro de uma vida inteira que muitas pessoas não vão ter essa oportunidade, porque simplesmente ninguém apresentou esse caminho. E uma coisa que você precisa entender muito bem, que é uma coisa que eu acredito para minha própria vida. Por que Deus levantou um ateu para falar com alguns tipos de pessoa? Para mim falar fora da bolha da igreja. Que a igreja já tem os seus convertidos e normalmente eles excluem quem está fora. É só muito com a presença de Jesus e do Espírito Santo, senão a gente cai sempre no equívoco de querer condenar as pessoas pelos pecados que elas cometem, como se nós não fôssemos pecadores, todos nós.
Não é porque alguém peca diferente de você, ou que o pecado dela fica mais evidente que o seu, que você esteja certo e ela esteja errado. Você esteja salvo e ela condenado. Muito pelo contrário. Isso não existe. Então Deus, às vezes você está ouvindo essa mensagem e não está entendendo por que Deus está te chamando, e é justamente por isso, para você poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que normalmente não iam ter. Quantas pessoas no seu ciclo de amizade ou que você conhecia tiraram a própria vida? Será que essas pessoas elas tiveram a oportunidade de receber a palavra de Deus, o amor de Deus? Então talvez seja através de nós. Fazer um convite para você hoje. Escolha uma pessoa que de repente você não tem muito contato. Cara, pega um versículo da Bíblia, pega alguma coisa, uma passagem e manda para essa pessoa e diz: olha, Jesus te ama. Pega o seu perfil da tua rede social e posta lá também. Talvez você não tenha hábito, você posta sempre coisas aleatórias da sua família. Você saiu, trabalho, meme, risada e aquele monte de coisa. Posta hoje alguma coisa para as pessoas notarem que Jesus tem começado a sondar a sua vida. E daqui a um tempo você vai olhar essa postagem e vai falar: olha, aqui foi onde tudo começou. Aqui foi onde começou a minha conversão, aqui foi onde começou a minha caminhada ao céu. A partir desse dia eu desisti de ser triste e comecei a ser feliz. Comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a louvar o Senhor. E isso vai ficar impregnado no seu passado. E eu tenho certeza que algum dia, assim como eu dou meu testemunho para vocês, você vai dar o teu testemunho para alguém. Antes aquele que vivia caído vai estar de pé. E o Senhor quer te levantar. E o Senhor quer participar dos teus planos. E o Senhor quer mostrar para você: olha, apesar de tudo que aconteceu, nós vamos vencer. Nós vamos superar tudo isso. E no final o que vai sobrar? A bênção de Deus. Apesar das trevas estarem à sua volta, ela não vai poder te destruir. Apesar da batalha ter sido muito longa e muito árdua, ela não vai te vencer. E assim nós vamos seguindo, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor e adorando ao Senhor, mediante a toda e qualquer dificuldade, pois já tanto faz. O poder de Deus, ele é inimaginável. Amém? Eu não sei se vocês notaram, mas a minha voz hoje está um pouquinho fanha. Eu fiz uma cirurgia ontem no dente e meu rosto e minha boca está inteira inchada e está com ponto dentro. Mas eu não podia simplesmente dizer: olha, não. E muitas vezes quando eu falo ainda sai um pouco de sangue do nariz, mas isso não vai deixar. E é isso que é a mensagem que eu acho que é a mais importante. Não vai ser a minha limitação que vai me limitar a entregar a mensagem, a entregar o conteúdo dela, porque não é a forma que eu falo, é o que contém na mensagem. Tá? Então é só para partilhar um pouquinho de vocês. Fica aquela tentação de sempre: hoje eu acho que eu posso falhar. Com Deus não é assim. Deus, ele nunca vai escolher um dia e falar: hoje eu posso deixar de te abençoar, ou hoje eu posso deixar de te proteger, ou hoje eu posso deixar de te amar. As circunstâncias não mudam o caráter de Deus. Ele sempre vai dar um jeito de fazer o que é necessário para que a mensagem chegue, para que a bênção chegue na sua vida, para que esse dia seja o dia da sua conversão, da sua transformação, esse dia seja o dia da sua aceitação, que você aceite o Senhor na sua vida, que você deixe de lutar contra tudo aquilo que passou, que você abra a mão dos teus sonhos e permita que Deus construa novos sonhos, que você comece a partir de hoje a consagrar aquilo que você faz ao Senhor, porque nós temos muitas promessas na palavra de Deus e todas essas promessas elas podem ser cumpridas na sua vida. Nós temos um Espírito Santo que está louco para inundar o seu coração de amor, de paz, de esperança, de perseverança, um Espírito Santo que capacita, um Espírito Santo que nos ama e que está conosco. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus ele toque o seu coração, que hoje seja realmente esse dia que você vai olhar lá para trás e falar: olha, esse foi o marco zero, foi daqui que tudo começou. A partir de hoje eu decidi ser feliz. A partir de hoje eu decidi entregar a minha vida ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo. Deus abençoe.